Fala pessoal, bom, se eu liguei a câmera de ontem para hoje, vocês já sabem do que eu vim falar. 1899, eu terminei a série e eu vou ter que falar sobre ela, então vai ter spoilers de leve, não vai ser nada muito pesado, mas vai ter. Então se você não assistiu e não quer saber, você vai pulando os stories até eu terminar. Eu aviso quando eu terminar e aí você pode voltar a ver meus stories de novo se quiser. Se você não liga para spoilers, então me escuta falar aqui e é isso aí, certo? Vamos falar de spoilers de 1899 rapidamente. Que eu saí super desapontado com essa série dos criadores de Dark, que eu acho uma obra-prima da década, né, das séries assim, é uma grande herdeira de Lost e que 1899 de repente também poderia ter esse potencial. Eu sei que expectativa a gente tem que calibrar, mas depois do que fizeram com Dark, eu esperava no mínimo algo bom e não foi o que aconteceu aqui. Ontem, quando eu gravei os stories que estão para vencer agora às 24 horas, eu estava no meio do quinto episódio fazendo especulações do que provavelmente eu até achava que poderia acontecer na série. E eu acertei a maioria das minhas teorias mesmo, no caso de que é uma simulação e então realmente não é um pessoal fazendo, né, os imigrantes europeus indo tentar uma nova vida na América no ano de 1899. Eles estão numa simulação, é uma coisa virtual e tal. E tudo bem quanto a essa decisão, que eu até estava com uma boa expectativa quando eu comecei a sacar que poderia ser isso até então no quinto episódio, eu estava supondo, depois acertei. Não tem problema ter essa mudança, né, ter essa troca. Esse não é o problema, não foi isso que me desapontou. Quero deixar isso claro. O que me desapontou é o que eles fazem quando chegam nisso. A dupla criadora de Dark, que me parece que aconteceu aqui nessa produção? Que é uma produção suntuosa, é digna de cinema. Se você vê que tem um making off, inclusive na Netflix, eu recomendo para quem é mais fã assim de produções, de bastidores. É muito louco. Ótimas atuações. E realmente esse começo, que todos nós, pelo menos do que eu vi de reações aí, foi muito positivo, é realmente positivo, né? Grandes atuações. Você tem as subtramas de alguns personagens que são interessantes, né? E eles ali reunidos naquele barco, cada um com a sua etnia, sua cultura, sua língua. Até é mais uma referência que vem de Lost, né? Que Lost trabalhava um suspense no ambiente, mas cada um tinha sua história particular. E 1899 faz isso também e faz muito bem. Então todo esse começo é exemplar, não tem nada para reclamar, mas sim depois, né? Aí me parece realmente que a dupla criadora de Dark juntou os algoritmos da Netflix, falou, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui funciona, isso aqui bomba, isso aqui dá audiência, isso aqui dá audiência, vamos juntar tudo isso aqui e vamos fazer uma nova coisa. Legal, que bom, parabéns. E eu tenho que falar para vocês, se eles tivessem se mantido mesmo na ideia, vamos fazer uma história de imigrantes, né, num navio, e a gente brinca com as loucuras de um Triângulo das Bermudas, vamos fazer uma coisa assim, tipo meio Lost também, são coisas abstratas, são coisas estranhas, nem tudo precisa de uma explicação, reviravoltas. Cara, legal, faz tempo, Lost vai fazer 20 anos aí que saiu, então a gente podia ter um novo Lost aí. Mas não, os caras eles promovem diversas coisas e depois eles jogam tudo fora e não fazem nada com isso que eles promoveram. Eu vou dar exemplos. Meu exemplo de agora, eu vou usar Dark, então se você não viu Dark, sinto muito, você está perdendo uma grande obra-prima diferente dessa aqui. Em Dark, nós temos um suspense que parece que se trata de um desaparecimento de uma criança numa floresta, numa comunidade alemã. Até lembra um pouco Stranger Things a princípio, mas depois você vê um ou dois episódios e tem uma grande reviravolta, que na verdade você entende que a criança foi parar num outro período de tempo naquele mesmo lugar. E você entende que Dark na verdade fala sobre viagens no tempo. E depois também em dimensões, aí vai escalando conforme as temporadas vão avançando. Mas ela se mantém fiel à sua própria temática. Ela vai explodindo a sua cabeça, fazendo reviravoltas, mas dentro daquele círculo. E é por isso que ela é tão rica, tão interessante. Lost, Eden e outras obras, como o próprio Ilha do Medo, que eu falei ontem aqui, eles quebram sua cabeça, mas dentro da própria temática e sabem lidar com ela, certo? E aqui nós temos o seguinte,
Imigrantes indo para a Europa, um navio encontra um outro, que é um navio que estava desaparecido, tem um mistério, tem um suspense, você não entende se é um suspense sobrenatural ou se trata de crimes. Legal. Ao mesmo tempo, você tem subtramas de alguns personagens que são apresentadas em flashbacks, ou sonhos, ou memórias deles. Né? Cada um tem sua história particular, que são histórias muito interessantes, certo? Ou até de relação entre eles ali no barco, tem um motim, tem várias coisas que acontecem. Então é muito rico ali. Se eles continuam a história nesse sentido, beleza, mas não, a história quer falar, não, tá vendo tudo isso aqui? Não é nada disso, na verdade tudo isso aqui é uma simulação e o que importa é escapar dessa simulação. Essa é a história que a gente quer contar, a gente quer contar a história da fuga da simulação. Você fala, ah, tá bom. É outra vibe, então não é uma história de drama de época, não é um thriller de época, e sim uma história Matrix. Tá bom, eu sou fã de Matrix, legal. Então, o que vai acontecer? Ok, então ali do meio do quinto episódio até o oitavo, onde acaba, tem essa virada. Então, na verdade, tudo isso aqui é uma simulação, e agora vamos tentar fugir dessa simulação, e os personagens se sentem perdidos, não sabem o que está acontecendo, só que o público já sacou. Ok, mas aí os personagens ficam indo e vindo, eles atravessam tubos lá que levam e tem, assim, imagens que são abstratas. Para quem está acostumado com algum tipo de literatura sobre dimensões, portas e janelas que se abrem no espaço, eu mesmo tenho um livro que trata sobre isso, e eu tenho outros livros que eu consumo que tem isso. Para a gente aceitar visualmente esses elementos visuais, funciona. Para alguns que estão de repente ali assistindo uma história de embarcação, de um drama, de um thriller num navio, vai ter uma dificuldade e deve achar que essa história é super difícil de entender. Mas ela é muito simples, não tem nada de complexo. E não se trata disso, entende? Vocês chegam e me perguntam, tá, Douglas, se não é tão complexo, e não é por isso, se não é pela virada temática, né? Então, Douglas, por que diabos você não gostou dessa série, afinal de contas, se você acabou de elogiar o começo dela, as atuações? Justamente por isso, porque eles traem tudo que eles construíram até ali. Se eles reaproveitassem isso de alguma forma dentro da narrativa, beleza, brilhante. Que é o que outras histórias que eles se inspiraram, como Lost, fazem. Ilha do Medo faz isso. Ilha do Medo coloca o Leonardo DiCaprio como um suposto investigador procurando um paciente para desvendar um mistério. E no final das contas ele descobre que ele é o paciente. Que ele é um cara que estava lá se internado e tudo aquilo foi uma simulação, na verdade, que se passa na cabeça dele. Mas toda a história diz isso pra gente, só que a gente não está enxergando. E ela não trai o público em nenhum momento, saca? Já 1899 nos trai. E trai feio. E justamente por essa traição que a história se perde tanto. Obviamente que o corre-corre e vai e vem de personagens nos últimos episódios é chatérrimo de se acompanhar. É chato, eles vão, vêm, aí eles, onde tá, o que tá acontecendo? Isso aqui entra no tubo, sai do tubo, levanta do tubo, levanta. É só isso, tipo, não... enquanto isso tem alguém lá mexendo na maquininha, com botõezinhos, no eletrônico, você fala, velho, que coisa chata, cadê? Eu quero ver motinho, eu quero ver o oceano, eu quero ver a tempestade. E não, um exemplo, um personagem ama o outro, a outra menina tem um trauma lá, que não sei o que ela sofreu um abuso. Essas histórias elas não vão para lugar nenhum. É só uma coisa que está no background deles, mas não vai para nada. Porque no final das contas o que importa é que é tudo uma simulação e um personagem só que tem a ver com isso e precisa fugir dessa realidade. E é só isso. Entende? Justamente por isso. Traições, né? A história fala que uma personagem sofreu abuso, que um outro foi traído lá num ambiente de guerra. E outros, todos têm flashbacks. E eles são muito fundamentais. Um deles, inclusive, perdeu a esposa e as filhas no incêndio. Isso fica até voltando, não é contado uma vez só. Porque quando esses pontos não são relevantes, são só um background, geralmente nas narrativas de filmes ou séries, o personagem apenas conta. Eu perdi minha esposa uma vez no incêndio e tal. Mas isso não é relevante. Então ele conta e a história segue adiante. Aqui não. Isso é mostrado visualmente várias vezes em vários episódios. E quando chega no final, que tem a revelação da simulação, isso tudo é descartado. É descartado. Assim como diversos outros personagens que tinham pontos fundamentais e eram interessantes e começaram a ganhar o público, eles são descartados, eles são mortos na história por nada, pra nada. E isso não vai pra lugar nenhum. Isso é uma falha grave de roteiro, entende? A cobrança e tentativa da dupla criadora de Dark
em ter um novo sucesso, um novo Dark, uma história super complexa e difícil de entender e que vai explodir cabeças e que vai ter grandes reviravoltas, eles atingem justamente o contrário, o oposto disso, né? Enquanto o Dark acerta justamente por se manter fiel à sua premissa, 1899 vai na linha contrária, vai na contramão e erra. E no final, não só por errar, né, e trair o seu público, e trair seus personagens, e desperdiçar aquele ótimo elenco, é muito chato, cara. Isso no terço final. Mas aí quando você avalia a obra num todo, você vai falar, pô, eu recebi tudo isso aqui de bom nos 4 primeiros episódios, mas tudo isso aqui não serviu pra nada. A história não quer te contar isso. A história não quer nada. Ela é perdido. Gente,